Bom dia, bom dia! Estamos começando mais um dia maravilhoso, um dia abençoado, repleto de oportunidades. Hoje é mais uma oportunidade para que você possa usar a sabedoria nas suas decisões, nas suas escolhas, naquilo que você precisa fazer e fazer com excelência. Que você faça dando o seu melhor, doando aquilo que existe, os talentos que foram confiados a você. Então, estamos começando mais um dia cheio de possibilidades e que você faça valer cada uma dessas possibilidades, que oportunidades sejam abertas ali para você, que as respostas que você tanto vem buscando, que sejam então atendidas se estiverem alinhados à vontade de Deus. Hoje é dia 5, então nós vamos ler o provérbio de número 5, porque nós estamos nesses 31 dias de sabedoria e a cada dia nós lemos um capítulo. Então hoje nós vamos ler o capítulo de número 5. Eu peço que você já pegue o seu papel e caneta, porque se você deseja fazer uma mudança, se você deseja fazer uma transformação na sua vida, muito mais do que estar aqui me ouvindo, muito mais do que estar aqui prestando atenção no que eu estou ensinando para vocês, no que eu estou compartilhando com você, você precisa aplicar. E você só aplica aquilo que faz sentido para você, aquilo que traz uma consciência, porque toda mudança acontece a partir da tomada de consciência. Tomou consciência, você consequentemente vai conseguir trazer mudança, vai conseguir transformar aquilo que está em disfunção na sua vida. Nós já aprendemos ao longo de todos esses dias que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente quer acessar promessas, para que portas sejam abertas, você precisa ter a chave certa para abrir cada porta, para abrir cada promessa que foi designada para você. E isso só vai acontecer quando você está na mentalidade certa, quando você está no caminho certo, quando existe ali, como eu já disse aqui nos outros capítulos que nós já lemos, existe duas escolhas, está sempre sendo apresentado os benefícios que vamos colher se estiver andando no caminho correto e os benefícios, né, ou melhor, os malefícios que iremos colher, ou seja, as punições que iremos ter se estivermos andando por um caminho errado, por um caminho que compromete a nossa integridade, que compromete os nossos valores, que compromete os nossos princípios. Então, sempre vamos ter duas escolhas, duas possibilidades, e é você quem decide qual é o caminho que você quer seguir. Aqui você tem recompensa, existe o caminho que é bom, que existe uma promessa que foi destinada a você de viver uma vida boa, perfeita, agradável, em paz, em tranquilidade, em plenitude, realização, satisfação, ou seja, abundância vai estar aqui, prosperidade vai estar aqui, honra e lealdade vai estar aqui, integridade vão estar aqui, mas aqui existe uma vida cheia de limitação, de escassez, de tudo aquilo que causa uma sensação de angústia, de preocupação, de ansiedade, de frustração, vai estar aqui do outro lado. Então, o tempo todo nós estamos aprendendo ao longo desses versículos, que ao longo desses capítulos que nós já lemos, já aprendemos a importância de fazer boas escolhas. E boas escolhas só são feitas quando temos sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado, e não andar sobre o nosso próprio entendimento. Então, já pega papel e caneta para que você possa anotar tudo o que fizer sentido para você, porque nós já vamos começar. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever no canal. E se fizer sentido para você, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, lembre-se de curtir para que o YouTube entenda que o que está sendo compartilhado aqui é relevante e a partir disso ele vai entregar para mais pessoas também. E você também já pode fazer o seu papel de buscar outras pessoas, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que juntas podemos construir o nosso ecossistema, fortalecer o nosso ecossistema. Vocês já aprenderam aqui o poder do ambiente, o poder do ecossistema, porque quando a gente não muda o nosso ecossistema, nós estamos condenados a ser literalmente condicionados por aquilo que o ambiente está nos proporcionando. Se é um ambiente de fofoca, se é um ambiente que fala sobre guerra, que fala sobre destruição, que fala sobre coisas negativas, que vive em frustração, que vive reclamando, então é mais disso que nós teremos. Se você está aqui num ambiente que está falando de paz, de otimismo, de possibilidades, de crescimento, de fortalecimento em todas as áreas da vida, de coisas boas em todas as áreas da vida, então é mais disso que você vai viver. Então, prepare o seu ecossistema, fortaleça o seu ecossistema e a gente fortalece o nosso ecossistema trazendo consciência, trazendo mudança, mostrando um caminho, um direcionamento para que tudo isso possa acontecer.
Então, vamos lá para começar o nosso dia 5. E esse dia 5, gente, provérbio de número 5, capítulo de número 5, ele traz uma advertência contra o adultério. E aqui eu não estou falando só de um comportamento masculino, mas estou falando também de um comportamento feminino. Aqui muitas das vezes, né, vai se referir, a Bíblia vai se referir como se fosse uma atitude masculina, e às vezes isso é muito, entre aspas, normalizado, de falar que é normal que o homem faça isso, que o homem cometa uma traição. Mas aqui nós estamos falando dos dois sentidos, tanto do masculino quanto do feminino, ok? Então que fique claro que isso não é algo exclusivo somente a um gênero, tá? Mas sim, existe também a outra parte. Então, o feminino também precisa tomar cuidado com as escolhas, com as ações, porque não é algo exclusivo. E não normalize aquilo que não é normal, ok? Porque todas as vezes que você está cometendo um ato de infidelidade, que você está sendo desleal, independente se você é homem, independente se você é mulher, a ser desleal, você está comprometendo os seus valores e você está escolhendo o caminho que você quer seguir. Na verdade, você não está nem escolhendo o caminho, você está escolhendo as consequências que você quer viver. Por quê? Escolher um caminho é fácil, mas antes de pensar no caminho que você está escolhendo, você tem que pensar na consequência das escolhas que você está fazendo. Porque muitas das vezes nós tomamos decisões fundamentadas nos nossos próprios entendimentos, no prazer momentâneo, no calor das emoções, por aquilo que estamos encantados e, consequentemente, geramos prejuízo na nossa vida. Então, para que a gente evite esse tipo de prejuízo ou até mesmo de autodestruição, de comportamentos autodestrutivos, o que nós temos aqui? Nós temos que ter consciência que eu não estou só fazendo uma escolha, não estou só seguindo um caminho, mas o que eu estou fazendo também é assumir a responsabilidade das consequências que aquele comportamento, que aquela escolha, que aquela decisão vai gerar na minha vida, como que aquilo vai impactar na minha vida. Então, as minhas escolhas, ela tem um forte poder de impactar nos meus resultados. Então, eu não tenho que pensar somente, os meus pensamentos não têm que ser somente no que eu quero no aqui e no agora. Tem que ser também nas consequências que vão vir depois, porque é isso que eu vou colher. Eu estou plantando uma semente, ou seja, eu estou seguindo um caminho aqui, e a partir desse caminho, essa sementinha, ela vai germinar, e a partir dessa semente que está germinando, é o que eu vou colher. Pelo fruto conhecerei a árvore. Então, é nesse sentido, é nesse entendimento, é nesse fundamento que você deve ter o esclarecimento. O que você está plantando, você vai colher. E isso é a lei da semeadura, ok? Então, tudo que eu estiver falando aqui não se refere apenas a uma pessoa em específico, não está falando apenas de um gênero específico, é para ambos, ok? Escolhas que nós fazemos diariamente. Então, vamos lá. Há advertências contra o adultério no capítulo 5 do livro de Provérbios. Hoje estamos lendo o provérbio de número 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Porém, o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados no inferno. Para que não ponderes o caminho da vida, as suas andanças são erradas, são errantes. Jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a sua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que os estranhos não se fartem do seu trabalho, e do fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia.
e no fim venhas a gemer com o desgaste das suas forças e do seu corpo. E então digas: como aborreci a correção, e o meu coração desprezou a repreensão? E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase cheguei à ruína completa no meio da minha comunidade. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu li do versículo 1 ao 14, porque para mim é uma advertência, ou seja, é um entendimento que está sendo claro aqui, já deixando. Eu não fui fazendo pausa, gente, para que a gente pudesse ter uma visão geral do texto, tá? De todos os versículos. Então, vamos lá para a nossa pausa neste momento, porque aqui, logo no princípio, nós já temos um caminho, um direcionamento, nós já temos aqui um. Nós já temos princípios, nós já temos aqui orientações do que devemos fazer, de como devemos andar. Então vamos lá. Essa advertência, né, como eu disse, esse versículo, esse capítulo 5, ele fala sobre a advertência contra o adultério. E logo aqui no início nós temos o quê? Não está falando só de um adultério, mas está falando da imoralidade. Está falando sobre a infidelidade. Está falando principalmente das consequências negativas, porque como eu disse para vocês, a gente sempre tem as escolhas, tem os comportamentos, tem as decisões que nós temos, inclusive os nossos pensamentos vai direcionar as nossas ações, o que nós estamos sentindo vai direcionar as nossas ações, e aqui nós temos de uma forma muito clara, pelo menos para mim, que são as consequências negativas que nós vamos ter a partir desses comportamentos. A partir, nesse caso, você estiver neste caminho, nós vamos colher, né? Se você estiver andando nesse caminho, você vai colher aqui os resultados disso, as consequências negativas disso. As pessoas que jogam o jogo da sedução, aqui para mim está de uma forma muito clara, né? Que quando se deixa ser seduzido, ou seja, se deixa ser encantado por esse jogo da sedução, né? Como fala aqui no versículo 3, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, eu entendo aqui, gente, o quê? Pô, jogo da sedução. E aqui, como eu disse, vai para ambos, tanto para homem quanto para mulher, jogo da sedução. E nesse jogo da sedução é quando você está literalmente se colocando em perigo, é quando você está. E o perigo que eu falo aqui é um perigo moral, porque lá no finalzinho a gente tem falando sobre quase cheguei à ruína completa no meio da minha comunidade, ou seja, não é só perante a comunidade, mas eu também entendo que existe o quê? Um perigo espiritual, porque você também vai estar ali é, desobedecendo. E sempre quando a gente anda em desobediência, sempre quando você desobedece alguma ordem que foi dada a você, você pode ter certeza que você vai colher prejuízos a partir disso. Então, aqui, essa advertência, né, essa orientação que está sendo nos dado aqui, esse mandamento que está sendo dito para a gente, está falando sobre o quê? Sobre a gente ter essa cautela. Temos que ser cautelosos nessas escolhas que estamos fazendo, nesse jogo, de entrar nesse jogo da sedução, justamente porque é um perigo moral e um perigo espiritual que vai desonrar você, vai desonrar, você perde os seus valores, você perde os seus princípios, você perde a sua essência a partir disso. A mulher estranha aqui, ela está simbolizando o quê? As tentações e pessoas que poderiam te desviar, pessoas que poderiam te desviar de um caminho de obediência. Ou seja, se tem alguém te influenciando, se tem alguém, e aí aqui mais uma vez eu trago para vocês sobre a importância de selecionar o ambiente, as pessoas com quem você convive, porque a partir daquilo que você está ouvindo, ou a partir daquilo que você está vendo, as músicas que você está ouvindo, as pessoas com quem você convive, elas vão influenciar, podendo te desviar do caminho, viver um caminho de obediência, de servir em um caminho de obediência. Então, é importante você ter clareza e observar. Eu falo que a gente tem uma boca e dois ouvidos justamente para quê? Para que a gente possa falar menos e ouvir mais. Porque quando eu estou atenta à sabedoria, é quando você está atento ao que você está ouvindo e você começa a fazer filtro. Lembra que ontem eu trouxe para vocês sobre a questão de ter um porteiro nos pensamentos para que ele possa filtrar aquilo que vocês deixam ir para o coração?
a gente precisa fazer esse filtro externo também. Por quê? Se eu estou convivendo com muitas pessoas que podem me desviar dos meus valores, dos meus princípios, daquilo que eu acredito, daquilo que eu aprendi, daquilo que me foi ensinado, eu vou ser influenciado por essas pessoas e eu vou abrir mão dos meus princípios, dos meus valores, e isso é ligar o play para a autodestruição. Inclusive, talvez você esteja tentando cumprir com metas, talvez você esteja tentando se realizar em alguma área da sua vida, você esteja buscando respostas em alguma área da sua vida, mas observa se o caminho, as pessoas, o que você está consumindo, o que você está deixando entrar na sua vida, está te levando para esse caminho de realização. Ou se tem alguém te desviando do caminho, fazendo com que você desobedeça, desviando você ali de ter clareza, de ter discernimento, de ter a consciência do que você precisa fazer. Então comece a observar o que está, com quem você está convivendo e se isso está te influenciando. Você está tomando decisões a partir daquilo que você ouve. Às vezes você vai achar que, ah, não, é minha consciência, eu estou tomando decisões porque sou eu que penso dessa forma. Será mesmo? Ou será que tem alguém te influenciando? Será que o que você está ouvindo, as músicas que você está ouvindo, está te influenciando? As séries, os filmes que você está assistindo, está te influenciando? Por quê? Isso vai vir e vai entrar na sua mente. E quando você for tomar alguma decisão, você vai tomar decisões estruturado nisso que você já conhece, naquilo que é familiar. Então a gente toma decisões dessa maneira. Comece a observar o que você tem construído na sua vida. Aqui, eu entendo também o outro ponto, que quando fala no versículo 5 sobre o favos de mel, né, que a mulher estranha, ela destila favo de mel. O que eu estou compreendendo aqui, gente? Eu compreendo que o encanto, né, no comecinho, parece que tudo é bom, parece que tudo é atraente, parece que tudo é muito agradável, é doce como mel, é agradável como mel. E aí, ao longo do tempo, à medida que você continua nessa jornada, à medida que você continua, né, ouvindo somente aquilo que é agradável aos seus ouvidos e você não está sendo repreendido com nada, esse caminho ao longo do tempo pode se tornar amargo. Ele pode fazer com que você se destrua. Ele pode fazer com que você destrua a sua família, pode fazer com que você destrua os seus negócios, pode fazer com que você sofra físico, mental, emocional, social. Então, é um prejuízo geral que vai causar na sua vida. Então, comece a refletir se vale a pena perder a sua honra, perder as suas conquistas, a sua saúde, se você está cedendo demais às tentações. Vou te propor um desafio. Ao longo desses dias eu tenho proposto alguns desafios. Então, vou aqui lançar mais um desafio. 24 horas, o desafio 24 horas. Você vai escolher. Vamos fazer com comida que é mais fácil. Você vai escolher a sua comida preferida, talvez aquilo que você mais gosta de comer. Escolha aquilo que você mais gosta de comer. E você vai deixar isso perto de você, disponível, na verdade, para você, por uma semana, mas você não vai comer. Para quem gosta, por exemplo, de chocolate, compre o chocolate que você gosta e deixa disponível na geladeira, mas você não vai comer por uma semana. Porque isso vai te ensinar a ser resistente, isso vai te preparar para que você aprenda a resistir às tentações, para que você não ceda às tentações. Eu sou daquelas, gente, que gosto muito, de tempos em tempos, sempre quando eu percebo que eu vou dizer aqui talvez em desequilíbrio emocional, que eu fico com os pensamentos muito aflorados em alguma coisa específica, eu acalmo o meu coração fazendo um jejum. Porque aí eu tiro o foco daquilo que está me incomodando. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu quero muito fazer um curso específico. E aí aquilo fica nos meus pensamentos. Vai lá, faz o curso agora, faz o curso agora, faz o curso agora. E aí começa a aparecer um monte de coisa. Nossa, o curso está barato. Aí vem alguém, conversa comigo e fala mais uma vez do curso. O que eu faço? Eu literalmente acalmo meu coração primeiro. Me conecto com Deus para que eu possa fazer uma orientação, buscar uma orientação dele para que ele me dê resposta se aquele é o momento certo ou não, para que eu tome aquela decisão. E geralmente eu costumo fazer jejum.
e eu me privo de comer alguma coisa que eu gosto. Para quê? Para que eu possa aprender a me dissociar um pouquinho daqueles pensamentos, para que eu possa me fortalecer espiritualmente, porque o jejum é para fortalecer espiritualmente, mas eu percebo que além do espiritual também me traz uma força emocional, porque eu aprendo a ser resiliente, eu aprendo a ser resistente, eu aprendo a não ceder às tentações, a não agir de uma forma impulsiva, porque tá ali, tá disponível, eu tenho que pegar. Não. Então, eu costumo fazer esse tipo, eu costumo ter esse tipo de comportamento. Eu, para quem me conhece já sabe, eu já me privei de quê? De beber refrigerante e hoje eu não consumo mais refrigerante. Já fiquei por um longo tempo. Antes eu consumia refrigerante, hoje eu já não consumo mais. O açúcar, eu já reduzi muito o açúcar na minha vida. Então, hoje a maioria das coisas que eu faço, eu bebo suco natural e sem açúcar. Eu uso outras maneiras, né, de adoçar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Suco de maracujá, porque geralmente ele é um pouquinho mais azedo. Eu costumo colocar cenoura. Pode parecer estranho, mas eu coloco cenoura nele para adoçar. Ou eu uso alguma outra fruta, por exemplo, laranja, morango. E a propósito fica super gostoso, melancia. Então eu sempre vou usando, me reinventando, usando outras formas para quê? Para reduzir o açúcar. E, gente, e super funciona, porque você se reinventa, você vê que, olha, não é só esse caminho, não existe só uma possibilidade. Então, quer aprender a não ceder às tentações? E quando eu falo de ceder às tentações, eu estou falando aqui desse jogo de sedução que muitas das vezes pode levar a cometer um adultério, pode levar a comportamentos de infidelidade. O que você pode fazer nesse momento? Você pode é, criar o hábito de valorizar os seus princípios, valorizar os seus valores, e você pode, de repente, começar a fazer um jejum, de repente você pode começar a abrir mão ou ficar, sei lá, 24 horas sem consumir alguma coisa que você gosta muito. Consumir um açúcar, que geralmente é algo que fica muito disponível e acessível para todo mundo, e geralmente todo mundo gosta pela sensação de prazer que gera, pela sensação de bem-estar que gera. Então, comece a fazer isso para quê? Para que você possa aprender a ser mais resistente e não ceder às tentações. Tá ali, tá disponível, parece bom, parece agradável, você sabe que é interessante, vem doce como o mel, mas você não vai se meter naquilo ali. Você não vai se envolver com aquilo dali, você não vai se envolver com uma outra pessoa. Para quê? Para que você preserve os seus princípios, para que você preserve os seus valores, para que principalmente você preserve a sua honra, porque isso é algo que ninguém vai tirar de você. Quando você tem princípios e valores bem estruturados, o seu caminho ele vai estar bem direcionado e você não vai abrir mão dos seus valores, da sua honra, de quem é você, da sua essência. Então, tenha, não vai agir por impulso, então, isso é excelente. Eu falo que é um treinamento excelente para que você possa aprender a ceder às tentações e, principalmente, você não vai tomar atitudes, decisões impulsivas que vai te fazer arrepender depois, que vai te gerar um desgaste emocional depois, um desgaste espiritual depois, um desgaste mental, físico depois. A gente já aprendeu na na nossa aula de ontem, né, no nosso encontro de ontem, nós já aprendemos o quê? Que nós somos átomos. Eu falei isso para vocês, nós somos átomos. Então, nós estamos aqui nos nossos átomos, carregados de prótons, e nós vamos atrair, e tudo que nós estamos vibrando aqui, nós vamos atrair para o nosso átomo, e nessa lei da atração, o que nós estamos construindo? Estamos construindo a nossa realidade, a partir daquilo que nós estamos pensando. Então, quando você aprende a ceder às tentações, o seu cérebro entende, a sua mente entende, ou seja, você está mandando uma comunicação para a sua mente, dizendo que você sabe que está ali disponível para você, mas que você sabe resistir às tentações, então você se torna muito mais forte espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, e eu posso dizer, posso me arriscar em dizer que até fisicamente. Por quê? Você vai mexer com toda a sua estrutura, você vai se fortalecer por inteiro. Porque uma mente forte, ela não habita num corpo fraco e vice-versa. Um corpo fraco não habita numa mente forte. Então precisa ter harmonia, precisa ter coerência, precisa ter concordância, precisa ter congruência. Então a sua mente, o seu corpo, o seu espírito precisam estar alinhadinhos. E quando isso acontece, gente, é maravilhoso e você vive em paz, você vive o extraordinário quando isso acontece. Você sente a vida fluir, como se você estivesse andando, talvez, sobre as nuvens, de perceber que quando tudo está alinhadinho, tudo flui. Então, olha só,
Evite cair nas tentações, evite fazer com que você perca a sua honra, perca as suas conquistas, perca a sua saúde, perca suas amizades, enfim, seus valores, tudo aquilo que você conquistou. Entenda que decisões impulsivas e infiéis, elas podem causar consequências destrutivas, porque aqui em todo o versículo vem direcionando, vem nos ensinando as consequências negativas que nós vamos ter disso. Consequências destrutivas, consequências que nos levam a viver uma vida disfuncional. E eu tenho certeza que você não quer isso para você, viver uma vida disfuncional. Evite tomar decisões que gerem arrependimento futuro. Por quê? Porque isso te protege. É assim que você vai se proteger de andar no mau caminho, de tomar decisões erradas. É assim que você vai manter a sua paz interior. Cuidado com as escolhas que você faz em busca de satisfação imediata, em busca de um prazer imediato. Porque talvez você não está conseguindo lidar com aquilo que está acontecendo aí dentro de você, com o que está acontecendo, com o que você está vendo acontecer no externo. Cuidado com as escolhas que você faz só para buscar uma satisfação imediata, porque isso pode te gerar um prejuízo a longo prazo. Eu falo que a curto, médio e longo prazo. Então, cuidado com as escolhas que você faz, porque isso está direcionando o seu caminho, isso está criando a sua realidade e você constrói aquilo que você deseja viver na sua vida a partir de toda essa movimentação, de tudo isso que você faz. Vamos seguindo aqui no versículo 15. Versículo 15. Bebe a água da tua bica e das correntes do teu poço. Derrama-se-iam as fontes para fora, e pelas ruas os ribeiros de água? Sejam para ti somente e não para repartir com estranhos. Seja abençoada a sua fonte e alegra-te com a mulher da sua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído sempre. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e abraçarias o peito de uma estranha? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, para trazer um pouquinho de clareza. Aqui nós temos uma advertência, nós temos uma consciência, tá? De que, para mim, de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, essa comunicação, essa orientação, esse direcionamento está nos dizendo o quê? Que aqui está exaltando a importância de valorizar o casamento, de valorizar a fidelidade dentro do casamento, tá? Para quê? Para evitar realmente a imoralidade, para evitar realmente consequências negativas, para evitar que a gente esteja ali comprometendo, né, levando à ruína aquilo que a gente construiu. Um casamento, sei lá, fazer com que a pessoa fique chateada, fique frustrada diante desse comportamento. Então aqui está deixando claro para mim a importância de valorizar e evitar a infidelidade, tá? Valorizar o casamento e evitar a infidelidade. Porque isso é o que vai nos estruturar, isso é o que vai nos tornar pessoas comprometidas. Porque quando você está comprometido com o seu casamento, gente, quando eu falo aqui de comprometimento, eu quero deixar claro uma coisa. Quando eu falo aqui de se comprometer com o casamento, eu estou falando em todos os níveis, porque a gente já aprendeu que não basta apenas você ter. Lá no Provérbio 31, que foi por onde nós começamos, eu falei muito sobre a mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, ela faz o quê? Ela não só adquire bens, ela não só tem terras, mas ela também cuida do que ela tem. Ela não só vende o que ela está fazendo, né, a tapeçaria que ela faz, mas também ela se veste de uma forma apresentável. Ou seja, aqui para mim, quando eu entendo sobre o casamento, eu entendo que não basta apenas você ter o casamento, você precisa cuidar, você precisa regar esse casamento, para que ele realmente seja algo satisfatório, seja algo que você se alegre com isso. E que nenhuma justificativa, tá, de casamento ruim faça com que você cometa um adultério, cometa uma infidelidade. Então é importante você ter clareza aqui que a pessoa que está ao seu lado,
aí, quando fala aqui da bica, né? Quando fala do poço aqui, eu entendo justamente o quê? Que essa pessoa com quem você casou é a pessoa com quem você está comprometido, é a pessoa que está ao seu lado. E você vai beber a água da própria cisterna, ou seja, você vai consumir a água da própria bica. Porque a cisterna aqui, né, em alguma Bíblia, na sua Bíblia talvez pode estar escrito de uma maneira diferente, a bica que está aqui, bebe a água da tua bica, a bica que está dizendo aqui, para mim é uma maneira muito clara, porque ela está representando o quê? Para mim ela representa exclusividade. A bica aqui, para mim, está representando exclusividade. E o valor de perceber no seu relacionamento como algo, como se fosse um manancial. Então, não está dizendo aqui que é apenas uma bica, está dizendo que aqui é um manancial. Manancial de quê? Manancial de felicidade, de paz, de plenitude. Por quê? Aí vamos voltar lá, porque eu falei com vocês que eu ia começar pelo o capítulo 31. Para quê? Para que a gente pudesse ter todo o entendimento. Porque lá no capítulo 31 de Provérbios, fala justamente sobre o quê? Sobre a mulher virtuosa, que ela literalmente ela é agradável, que ela traz o bem, que ela faz o bem para o seu lar, para a sua casa. Então aqui isso vem como uma afirmação daquilo que eu já li para vocês, que a gente já conversou sobre isso. E se você não assistiu o início da nossa transformação, da nossa jornada de transformação, assiste então o dia 31, que é o Provérbio 31, para que eu disse que eu ia começar do 31 para que fizesse sentido todos os outros capítulos aqui que nós iríamos ler. Então, tá vendo como isso tem uma conexão? Porque se eu entendo que eu vou fazer o bem, se eu entendo que eu vou proporcionar o bem para quem está comigo, para quem está ao meu lado, para que essa bica aqui que eu tenho, ela me sirva de um manancial de felicidade e plenitude, então eu vou me sentir ali realizada. A felicidade vai estar sempre presente, a paz vai estar sempre presente. Eu vou buscar propor e proporcionar o bem para aquela pessoa, não só para aquela pessoa, mas para todas as pessoas que estiverem aqui ao meu redor, dentro da minha casa, da minha família. Então isso é importante. Então ter esse entendimento é o que vai te direcionar para quê? Para que você se alegre com o que você tem, para que você seja grato com o que você tem, para que você aprenda a ser grato com o que você tem, principalmente para que você aprenda a cuidar daquilo que é seu, porque se você não cuida daquilo que é seu, você perde. Se você não está valorizando aquilo que você perde. Porque aquilo que você tem, se você sabe cuidar, lhe será acrescentado. Mas se você não sabe cuidar e fica retendo aquilo que você tem, não sabendo cuidar, não sabendo valorizar, não se importando com aquilo que você tem, está sendo ingrato com aquilo que você tem, você perderá. Então, aquilo que você tem será tirado. Então, é muito importante para quê? Para que você aprenda a ser grato e olhar para cada detalhe que te faz ser grato pela pessoa que você tem ao seu lado. Fazer com que você olhe para a pessoa que está com você, quais os motivos você tem para agradecer por essa pessoa estar ali com você. Então seja grato, seja grata pela pessoa com quem você está, porque isso vai fazer com que o seu relacionamento seja transformado, seja edificado. E já vou deixar uma dica aqui, ó, para quem gosta, para quem sabe, né, que tem a linguagem de amor que o companheiro, companheira aí, né, o cônjuge tem aí a linguagem de amor de de surpresas de amor, gente, palavras de afirmação, aproveita já para mandar um recadinho, tá? Não precisa fazer sentido para a pessoa, não precisa fazer sentido para você. Já manda aí um recadinho, já avisa que gosta, já se declara para quê? Para afirmar o seu amor, para que essa pessoa entenda que ela está sendo cuidada, está sendo amada, está sendo valorizada, está sendo honrada e que você está ali presente, cuidando do que é seu. Então, cuide do que é seu, já manda um recadinho aí para a pessoa que você está ali do seu lado, para que esse momento seja realmente de também uma transformação, para que você possa transformar mais uma área da sua vida, tá? Palavras de afirmação, surpresas de amor, é importante. Para quem tem essa linguagem aí, já traz isso aí no seu dia de hoje, para que você possa perceber e já colher os frutos de algumas mudanças que você pode aplicar ainda hoje na sua vida, tá bom? Porque é isso que vai fazer com que o seu caminho seja transformada, é isso que vai fazer com que a sua vida seja transformada, é isso que vai fazer com que você seja edificado e principalmente que você construa um relacionamento sólido, que seja algo satisfatório para ambos, que seja algo que deixa, né, ambos felizes.
e isso é significativo. E o mais importante de tudo é você pensar o quê? Que se você anda talvez por um caminho errado, se você anda tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas, gente, nada fica escondido de Deus, assim como está afirmando aqui pra gente, que não adianta tentar esconder, porque no versículo 21 fala, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas, ou seja, o caminho que você está seguindo, por onde você está andando, as escolhas que você está fazendo, Deus está vendo tudo. E ele vai pesar isso. Ele vai pesar isso. Então não tenta esconder nada de Deus, pois ele sabe de cada atitude, de cada decisão que você tem, e ele está te vigiando, ele está tomando conta de você. Então, para observar o que você tem escolhido, como você tem tomado decisões na sua vida, se isso realmente está edificando o seu lar, se isso realmente está edificando a sua casa, se isso está fortalecendo o seu lar. Então, para refletir, para pensar um pouquinho como que você hoje pode tomar a decisão de mudar a sua relação, o seu relacionamento, que talvez não esteja tão bom assim, que talvez possa estar vivendo algo que não é tão agradável a você, mas que cabe a você que está aqui me ouvindo, porque não é a pessoa que está aqui, né? Talvez não é o seu cônjuge que está aqui me ouvindo, é você que está ouvindo. Qual é a decisão mais importante que você precisa tomar hoje para fazer o seu relacionamento ser satisfatório, ser feliz? Você literalmente está aqui no manancial de felicidade, de plenitude. Viver aquilo, experimentar esse manancial de bem-estar. O que você pode fazer hoje para ter a sua exclusividade e o seu valor? Eu falo que é usufruir daquilo que é seu, daquilo que você tem aí disponível para você. E não só de relacionamento, mas também em todas as áreas da sua vida. Como é que você está desfrutando daquilo que é seu? E se esse vídeo está te ajudando, se está fazendo sentido para você, gente, já escreve aqui para mim nos comentários. Já escreve para mim aqui nos comentários que eu bebo, ou melhor, escreve assim, ó, eu me alegro com o que eu tenho. Eu sou grata pelo que eu tenho. Eu sou grata pelo que eu tenho. Escreve para mim aqui nos comentários. Eu sou grata pelo que eu tenho. Porque a partir do momento que você começa a ser grato, gente, você vai ter muito mais motivos para agradecer e muito mais coisas vão acontecer com você quando você muda essa energia, você muda esses pensamentos. O pensamento transforma, gente. Vocês vão entender isso. Quem não assistiu a aula de ontem, o momento de ontem, assista porque vocês vão entender, porque eu deixei isso muito claro. Foi algo muito, é, enfim, deixei muito claro para que todos pudessem compreender. Uma linguagem muito clara. Então, traz isso para sua vida hoje, traz esse entendimento para sua vida hoje, ok? Então, já coloca para mim aqui que você se alegra, que você é grato pelo que você tem hoje, que todos os dias, inclusive eu dei um desafio para vocês, não sei se vocês se recordam, mas eu dei um desafio para vocês, para que durante os próximos dias, a partir de hoje, todos os dias, vocês iriam, ao final do dia, escrever 3 motivos pelos quais vocês são gratos. Quem não está lembrado ou quem está assistindo a live pela primeira vez hoje, já escreve, já começa no finalzinho do dia, separa uma folha, separa um caderninho, onde você vai escrever todos os dias, ao final do seu dia, antes de você dormir, 3 motivos pelos quais você é grato. O que aconteceu no seu dia que te faz hoje dormir com gratidão? Então já coloca aí e vamos prosseguir. Hoje, o capítulo de hoje ele é pequenininho, então falta só mais 2 aqui, que é o 22 e o 23, que é onde nós paramos. Vamos lá. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. O que isso está dizendo, gente? Está nos sinalizando que andar por esse caminho de adultério, de infidelidade, de imoralidade, de desobediência é assumir o risco para as consequências ruins. Para mim, isso está claro aqui. Se eu escolho caminhar, seguir um caminho onde eu estou sendo desobediente àquilo que eu preciso fazer, então o que vai acontecer? Eu estou assumindo o risco de uma consequência ruim. Eu estou assumindo o risco. E agir dessa forma em desobediência aprisiona e faz com que a gente viva amarrado. A gente se torna refém
A gente se torna refém disso. A gente se torna refém de. Eu falo que a gente fica dependente dessa destruição, a gente fica dependente de prazeres imediatos. Então, olha só, não se aprisione naquilo que é superficial, naquilo que é temporário. Não se aprisione nisso. Não se amarre nisso, tá? Porque quando você liga o play da autodestruição, gente, quando tá sinalizando aqui quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Ou seja, você está disposta a ficar aprisionado? Aprisionado emocionalmente, te impedindo de alcançar as suas metas, te impedindo de viver uma vida melhor, te impedindo de ser uma pessoa melhor, te impedindo de conquistar coisas melhores porque você está tomando uma decisão errada, porque você está indo para um caminho de desobediência. Então, quando você está aqui se aprisionando, você está vivendo amarrado, você está ligando o play da autodestruição. Isso te impede de ser feliz. Escreve para mim aqui nos comentários, de 0 a 10, o quanto você tem buscado felicidade na sua vida? O quanto você tem buscado felicidade na sua vida e não precisa buscar a felicidade, já vou dizer para vocês, porque ela está aí dentro de você. Na verdade, está no poder das suas decisões, as escolhas que você faz. A felicidade, ela está no poder das suas escolhas, de seguir o caminho de obediência, de seguir um caminho verdadeiramente que te traga paz, que te traga plenitude, que te traga tranquilidade e não o contrário. Como é que você fala que você quer viver em paz se o que você está comunicando é: ah, não estou bem não, ah, estou em pé de guerra, ah, estou fulano de tal é muito difícil, não dá para conviver com fulano não. Como é que você quer que as coisas mudem se a sua comunicação não muda, se os teus pensamentos não estão mudando? Se os seus pensamentos não estão mudando, você está se impedindo de ser feliz. Você está falando assim: olha, eu decido olhar para aquilo que me faz ficar triste, para aquilo que me faz ficar frustrado, para aquilo que me faz ficar decepcionado. Você está assumindo risco. E mais do que isso, gente, quando há uma atitude que é imprudente, que é imoral, que é infiel, que gera consequências negativas, você está deixando claro o quanto de descontrole existe aí dentro de você. A falta de autocontrole, ela leva à ruína. Porque quando você está sem controle, é como se fosse um carro desgovernado, um carro sem freio, indo para qualquer lado, fazendo qualquer coisa, sem sentido, sem propósito. Ou seja, está vivendo uma vida desgovernada. E se não tem governo, ou seja, se não existe princípios, valores, direcionamento, sua vida está desgovernada. E estar vivendo uma vida desgovernada significa o quê? Que você está escolhendo viver sem direção. Você está assumindo o risco da ruína. Escolhendo seguir o caminho do seu próprio entendimento. Seguindo por um caminho de prazeres imediatos, de uma felicidade momentânea, de, de algo que temporariamente ali, que inicialmente parece ser agradável, mas você está assumindo o risco de quê? Cair na tentação. Cair em tentações, jogar o jogo da sedução. Porque é prazeroso, porque de repente isso gera, talvez a sua identidade não esteja fortalecida, bem estabelecida. Talvez você não tenha uma visão clara de quem é você, então, consequentemente, você vai cair em tentações. Por quê? Porque isso vai amaciar, massagear o seu ego. Ah, porque a pessoa vem e fala que você é isso, que você é aquilo outro, e aí você começa a se derreter. A pessoa vem e fala aquilo que você quer ouvir. A mulher estranha vem e fala exatamente aquilo que você quer ouvir, como favos de mel, porque tá doce, porque tá agradável. E aí você começa a simplesmente se entregar ao jogo da sedução, você simplesmente começa a seguir o caminho de quê? De viver apenas um prazer momentâneo, de viver apenas algo que é superficial e lá na frente pode te causar um desgaste. Comece a olhar para a sua vida, se vale a pena viver uma vida em desordem. Busque sempre a sabedoria e a disciplina. É a orientação que eu dou para vocês hoje.
Se você está aqui me ouvindo, a orientação que eu te dou é: busque sempre a sabedoria e a disciplina para a sua vida. Desde o início eu tenho falado para vocês e volto a reafirmar isso. Seja uma pessoa diligente, ame ser uma pessoa diligente. O que é ser uma pessoa diligente? Ser disciplinado, ser comprometido, ser autorresponsável com aquilo que é seu, com aquilo que você é, com seus valores, com seus princípios. Seja diligente. Seja diligente em buscar a sabedoria para que você não erre, para que você não escorregue no caminho, para que assim como nós aprendemos ontem, para que você possa correr e não tropeçar, porque você sabe quem está te guardando, você sabe que você está seguindo um caminho de sabedoria. Então, busque sempre a sabedoria e a disciplina para viver uma vida agradável, plena e equilibrada. Erros, quando eles não são corrigidos, você pode até ter errado, você pode até ter falhado, mas se você percebe que você errou e continua errando, se você não corrige os seus erros, você pode destruir a sua paz, você pode destruir a sua liberdade. Você pode se tornar refém, você pode ficar se impedindo realmente de viver o melhor para a sua vida. E aí você escolhe o caminho da desordem, é você literalmente ligar um botãozinho de autossabotagem. Porque quando você faz isso, quando você sabe o que é certo, mas você faz o que é errado, você está escolhendo o caminho da destruição e autossabotagem. O que você está sabotando? Sabotando o seu relacionamento, sabotando os seus negócios, sabotando as suas amizades, sabotando o seu trabalho, sabotando a sua vida financeira, sabotando a sua saúde. Como é que hoje você tem sido desleal? Ou quanto você tem sido desleal, desrespeitoso com você, com a sua vida, com os seus negócios, com todas as áreas da sua vida? Para tomar consciência. Pare de viver sobre o seu próprio entendimento. Busque sabedoria todos os dias. Busque se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Compreenda que quanto mais os seus valores estão claros, quanto mais sólido isso estiver para você, mais no caminho você vai estar. Mais forte você fica. Menos, eu falo que emocionalmente, menos fraco você vai estar para que você não tome decisões imprudentes e impulsivas apenas pelo calor do momento, pelo prazer momentâneo. Então para refletir. Como que hoje? O que hoje você precisa fazer para consertar os erros daquilo que está disfuncional na sua vida? Qual é a atitude que você precisa ter hoje para corrigir os erros que você cometeu e que você precisa, gente, para assumir que cometeu um erro, você precisa de ter coragem e humildade para que isso aconteça. Você precisa viver com a verdade. Você precisa ser leal à verdade. Porque se você mente, pensa comigo, quem é o pai da mentira? Se você entende que o pai da mentira não é Deus, você está servindo a quem? Mentindo. Se você está sendo imoral, se você está sendo infiel, você está servindo a quem? Porque quando há uma infidelidade, quando há um comportamento que leva ao adultério, você tem que mentir. Se você está mentindo, você está servindo a quem? E se você crê em Deus, se você tem fé, como é que você está pedindo para Deus ajudar você se você está servindo a outro? Talvez a sua vida não esteja funcionando como você gostaria, porque se você está aqui compactuando com coisas que são desleais, a quem você está servindo? A quem você está servindo? Então, se você quer viver em paz, o que eu digo para vocês hoje é: viva em verdade, viva em coragem, em integridade, em sabedoria. Busque a sabedoria todos os dias, para que você evite perder a sua honra, evite perder as suas conquistas, evite perder aquilo que você tem, que Deus concedeu a você. Deus te deu uma chance, te deu uma oportunidade, você está usando ela como? Você está escolhendo como?
Ele está sempre te deixando claro, olha, o caminho é esse, o outro caminho é esse. Os benefícios, as recompensas são essas, os prejuízos, as consequências negativas são essas. Você quer o quê? Ele está te deixando escolher, não está te obrigando a nada. Livre-arbítrio, foi isso que ele nos concedeu. E hoje você escolhe o que para sua vida? Para a gente finalizar esse momento, gente, consciência, paz no coração, para que esse dia seja o melhor dia da sua vida, para que hoje você tenha aprendido muito e principalmente tenha decidido corrigir os erros da sua vida, corrigir aquilo que está disfuncional na sua vida. Tenha humildade para pedir perdão. Tenha humildade para pedir perdão, para reconhecer que você erra, para reconhecer que você não é perfeito, que você não é perfeita. Tenha humildade para reconhecer, para que você viva o extraordinário, para que você possa viver em verdade, para que você possa, sim, pedir perdão, reconhecer que você errou e decidir viver em verdade, caminhar em verdade. Não fica tentando justificar os seus erros, não. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo, porque fulano é isso, porque deixou de acontecer isso. Não, para de justificar os seus erros. Para de ficar inventando historinhas para justificar os seus erros, para justificar as suas falhas, para justificar a sua imoralidade, para justificar a sua infidelidade. Para de ficar inventando historinhas. Assuma. Assuma que você fracassou ali naquele momento, que você cedeu, que você caiu à tentação, porque estava agradável, porque estava bom. Assuma que isso aconteceu, para que você viva de uma forma leve, para que você viva em paz, para que você possa verdadeiramente se arrepender dos seus erros e que você possa então se libertar das prisões que você mesmo se colocou. Preserve, proteja o seu bem-estar, a sua honra, os seus valores, os seus princípios e resgata, conserta aquilo que foi quebrado. E que hoje seja um dia de mudança, que hoje seja um dia de transformação, que hoje seja um dia de liberdade para você. É isso que eu te desejo hoje, para que você possa viver e acessar o extraordinário. Um beijo para você e até amanhã às 7h30 a gente se encontra. Tchau, tchau!